e eu estou acompanhando a ASCO 2020, que este ano está acontecendo de modo virtual. Eu vou destacar os estudos na área de terapia-alvo em câncer de pulmão não pequenas células avançado. Começando pelo EGFR. Então, foram apresentados alguns estudos interessantes. O primeiro deles é o NEJ026, um estudo japonês que apresentou uma atualização dos dados de sobrevida global da combinação de erlotinib com bevacizumab. Esse foi um estudo que avaliou 228 pacientes com as mutações clássicas do EGFR, deleção do 19 e L858R, e eles foram randomizados para o braço com erlotinib associado a bevacizumab ou erlotinib isoladamente. O endpoint primário do estudo nós já conhecíamos, que era sobrevida livre de progressão. Esse resultado já era conhecido de 17 meses versus 13 meses, com hazard ratio de 0,6, mas nessa atualização foram apresentados os dados de sobrevida global e não houve um benefício, 50 meses versus 46 meses, com hazard de 1. Foram apresentados também dados da análise exploratória com avaliação do PFS2 e também não houve uma diferença para esse desfecho. 25% dos pacientes em cada braço receberam o osimertinib em linhas subsequentes. Então, não houve um desbalanço, mas talvez essa característica possa ter influenciado aí na análise dos dados de sobrevida global. Portanto, o estudo foi negativo para a combinação de erlotinib com bevacizumab em relação à sobrevida global. Um outro estudo interessante foi um estudo de fase 1/2, também apresentado em sessão oral, avaliando a combinação de osimertinib com gefitinib. O racional para essa combinação seria a prevenção de mecanismos de resistência adquirida, no caso, o T790M pelo osimertinib e o C797S pelo gefitinib. Os objetivos do estudo eram a determinação da dose máxima tolerada e da factibilidade do esquema. A taxa de resposta foi de 85,2%, o perfil de toxicidade foi aceitável e compatível com o que a gente já conhecia dessas drogas, e um dos endpoints do estudo também foi a avaliação do DNA circulante de células tumorais no plasma por Digital Droplet PCR, e observou-se um clearance de EGFR em 82% dos casos em 2 semanas. A conclusão é que esse esquema é factível, com um rápido clearance de EGFR no plasma, quando a gente compara com a monoterapia em outros estudos, mas ainda estão pendentes os dados que avaliam mecanismos de resistência adquirida e também os dados de sobrevida global. Esse é um estudo de fase 1/2, mostrando aí talvez uma estratégia inovadora para ser avaliada num futuro próximo. O terceiro estudo de EGFR foi um estudo interessante, um estudo chinês, que avaliou doença oligometastática em EGFR positivos. Então, até 5 metástases foram permitidas e no máximo 2 metástases no mesmo órgão. Metástases em sistema nervoso central não foram permitidos e foram avaliados 136 pacientes. Então, foi um estudo randomizado de TKI com SBRT versus o TKI isoladamente. E aqui a análise multivariada mostrou que performance status, o tamanho do tumor T1, T2 era melhor do que T3 e T4, o número de metástases, ou seja, uma metástase versus mais do que 3 metástases, e o tipo de mutação do EGFR poderiam favorecer os desfechos. Observou-se um benefício de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global, com hazard ratio da ordem de 0,6. Agora, o que foi estranho nesse estudo é que eles incluíram mutações no exon 20, que são mutações classicamente de resistência. E ainda essa característica não estava balanceada nos grupos. 12% dos casos no grupo que recebeu apenas o TKI tinham essa mutação de resistência, versus 4% no grupo que recebeu a SBRT associado ao TKI. Então, esse estudo mostra aí uma perspectiva, mais um estudo que dá um sinal em relação ao papel do tratamento ablativo local em doença oligometastática. Chama atenção aqui também um perfil de toxicidade. É claro que é um número pequeno de pacientes, mas foram relatados 30% de pneumonite grau 3
do braço que fez SBRT com o TKI e 15% no grupo do TKI isoladamente. Então, são dados aí que a gente deve prestar um pouco mais atenção, mas certamente ele corrobora esse conceito da associação de terapia ablativa locorregional com tratamento sistêmico em doença oligometastática. Agora eu vou falar um pouquinho das atualizações dos outros alvos terapêuticos. Então, em relação ao ALK, teve uma atualização do estudo ALEX. O estudo ALEX é um estudo de fase 3 que avaliou alectinib versus crizotinib e demonstrou um significativo ganho de sobrevida livre de progressão em favor do alectinib e também de sobrevida global. E aqui a gente tem uma atualização em 5 anos de sobrevida global, que foi de 62% para alectinib, o inibidor de ALK de segunda geração, versus 45% para o crizo. Isso foi um pôster. Um outro estudo bem interessante foi sobre o brigatinib após falha a outros inibidores de ALK. E aqui nós olhamos para a coorte que avaliou aqueles que tinham falhado especificamente ao alectinib, independente se tinham recebido crizotinib ou não em uma linha anterior. Foram 72 pacientes no total, da coorte total, e 47 que foram avaliados aqui neste cenário. A taxa de resposta foi de 31%, então, de brigatinib após falha a alectinib, com uma taxa de controle de doença de 79% e uma mediana de sobrevida livre de progressão de 7,3 meses, um número bastante interessante. Lembrar que o brigatinib, ele é capaz de inibir algumas alterações de resistência, como o G1202R, algumas mutações conhecidas. Então, certamente, esse pode ser um sequenciamento aí interessante e a gente tinha poucos dados, né, sobre esse cenário, mas está aqui um dado bastante interessante com base nesses 47%. Falar um pouquinho do MET, né, foram apresentados alguns dados de capmatinib, agora para aqueles que tinham o MET amplificado, amplificação high. E aí foi apresentada a coorte de pacientes que receberam o medicamento em segunda e terceira linha ou em primeira linha. Aqui, esse tipo de característica da amplificação do MET foi um pouco diferente de quando a gente olha para a mutação. Aqui a predominância é de homens e cerca de 90% com histórico de tabagismo. Bom, a taxa de resposta na primeira linha foi de 40% e para aqueles que já eram politratados foi de 29%. Taxa de controle de doença foi alta, 66% para aqueles que receberam em primeira linha e 71% para aqueles que receberam em segunda ou terceira linha. Duração de resposta, 7, 8 meses e uma sobrevida livre de progressão mediana aí da ordem de 4 meses. Então aí é uma droga promissora para esse tipo de alteração, embora parece que realmente a mutação, o MET exon 14 skipping mutation, seja realmente o real driver aí em câncer de pulmão. Um outro dado do savolitinib para a mutação do MET, em fase 2, mostrou uma taxa de resposta em torno de 40%. Essa também foi uma apresentação da ASCO desse ano. Passando agora para o RET, fusões de RET. Duas drogas bastante aí animadoras para essa população de pacientes, uma alteração rara em câncer de pulmão, mas extremamente relevante, um tipo de alteração molecular que acomete principalmente jovens não tabagistas. Então, as fusões de RET são um driver gene em câncer de pulmão. O prazeltinib, ou BLU-667, estudo de fase 1/2, a gente viu aqui algumas atualizações. A gente viu a coorte específica de câncer de pulmão com 179 pacientes e uma taxa de resposta de 65%, que foi independente do partner de fusão do RET. Indícios de atividade em sistema nervoso central, esse foi um destaque desse pôster e com perfil de toxicidade bastante baixo. Uma outra droga para o RET também foi apresentada num pôster, uma atualização do selpercatinib, ou LOXO 292. E aqui nós vimos especificamente atividade em sistema nervoso central dos pacientes do Libreto 001. Dos 253 pacientes, 22 tinham metástases mensuráveis em sistema nervoso central e a taxa de resposta intracraniana foi de 82%, com uma duração de resposta de 9 meses. Também um resultado bastante interessante aqui. Algumas atualizações para o NTRK, o larotrectinib, somente adultos aqui a gente avaliou nesse estudo e nessa coorte câncer de pulmão correspondia a 12% dos casos.
A taxa de resposta para essa população aqui foi de 71%, a maioria eram pacientes politratados, duração de resposta de 35 meses, bastante significativo. E a sobrevida livre de progressão mediana de quase 26 meses. Então, aí, uma droga extremamente ativa para os pacientes com NTRK positivo. Uma outra droga que também é ativa para essa alteração, NTRK, é o entrectinib. Aqui foi um pôster que avaliou tumores sólidos NTRK, não era só câncer de pulmão. Dos 113 pacientes, 13 tinham câncer de pulmão. A taxa de resposta aqui foi de 63%, duração de resposta de quase 13 meses, e a taxa de resposta foi muito parecida no subgrupo com metástase cerebral versus sem metástase cerebral. A taxa de resposta intracraniana de 50% e uma sobrevida livre de progressão mediana de 11 meses. Também uma droga extremamente ativa. Eu acho que essas foram as novidades do compilado de terapia-alvo para câncer de pulmão na ASCO 2020. Aqui algumas atualizações apresentadas em câncer de pulmão de pequenas células. Interessante que 3 estudos corroboraram o uso da quimioterapia associada à imunoterapia para o tratamento da doença extensa. Então, o primeiro estudo que eu vou comentar é o estudo Caspian. O estudo Caspian é um estudo de fase 3 que avaliou a combinação de quimioterapia com platina e toposide com durvalumab em um dos braços. Esse resultado nós já conhecíamos, inclusive levou à aprovação desse esquema nos Estados Unidos. E um outro braço do mesmo esquema associado ao anti-CTLA-4 tremelimumab, ou seja, durva, treme e quimioterapia versus quimioterapia, e foi essa atualização que nós vimos aqui. 805 pacientes, e o braço que recebeu essa tripla combinação aí foi negativo, ou seja, durvalumab, tremelimumab e quimioterapia não tiveram desfechos melhores do que a quimioterapia isolada. Nós vimos também uma atualização do braço de durvalumab e quimioterapia em relação à quimioterapia isolada. A gente sabe que esse braço já era positivo, e aqui a atualização em 2 anos, nós vimos uma taxa de sobrevida global de 22% para a combinação de quimio-imuno versus 14%, e sobrevida livre de progressão em 2 anos, 11% versus 3%. A taxa de resposta se manteve, 68% versus 53%, e também a ocorrência de eventos adversos de graus 3 e 4, 70 versus 62%, imunorrelacionados foi de 36% no grupo que recebeu durva, treme, quimi, e de 20% para quem recebeu durvalumab e quimioterapia. Então aqui está uma atualização. Infelizmente, a adição do anti-CTLA-4 não trouxe benefício, mas a atualização mostra e corrobora o papel da quimio-imunoterapia com anti-PDL1 somente como padrão ouro no tratamento da doença extensa. Um outro estudo avaliou a combinação de quimioterapia com pembrolizumab versus quimioterapia isolada, 453 pacientes, e também resultados muito semelhantes. Ganho de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão, apesar de que aqui bateu na trave a questão estatística, mas corrobora o mesmo conceito aí da eficácia e da atividade da quimioterapia associada à imunoterapia para câncer de pulmão de pequenas células. Esse estudo, inclusive, foi publicado no mesmo dia no JCO. Um fase 2 randomizado também apresentado de quimioterapia com nivolumab para pequenas células doença extensa, também resultados muito semelhantes, um N de 142, e que corrobora aí esse conceito. Um último estudo nessa área de câncer de pulmão de pequenas células diz respeito ao esquema de radioterapia para doença limitada. Então, nós já tínhamos 2 estudos anteriores mostrando aí, avaliando o papel da radioterapia hiperfracionada 2 vezes por dia, e aqui um fase 2 randomizado avaliou platina e toposide num braço por 4 ciclos, e no outro a mesma quimioterapia associado à radioterapia com uma dose maior. Então, no braço controle foi a dose convencional de 45 Gray 2 vezes por dia, e no braço experimental essa dose chegou a 60 Gray, no esquema também 2 vezes por dia. A PCI foi oferecida, os eventos adversos de graus 3 e 4 foi muito semelhante aí nos 2 estudos, e esofagite e pneumonite de graus 3 e 4 também foi muito parecido. Toxicidades hematológicas, idem.
Em relação ao endpoint primário do estudo, que era a sobrevida em 2 anos, nós tivemos um ganho favorecendo a maior dose de radioterapia quando combinada com a quimioterapia para doença limitada. Ou seja, 76% dos pacientes estavam vivos em 2 anos, para quem recebeu 60 Gray, versus apenas 46% do braço que recebeu os 45 Gray. Mediana de sobrevida global, 42. Tem vários detalhes desses estudos aí que podem ser discutidos, mas está aí um fase 2 randomizado, que mostra que talvez realmente doses maiores de radioterapia possam ser benéficas para os pacientes com doença limitada.